preço que nós pagamos por envelhecer? Nesse livrinho aqui, Devastação, do José Castelo, a gente conhece a história da Anita Vogler, uma mulher que está já no final da sua vida e que faz uma espécie de ajuste de contas com o mundo. Mas não um ajuste de contas como, por exemplo, o do leite derramado do Chico Buarque, mas sim uma tentativa de culpabilizar todos ao seu redor pelo seu fracasso moral e físico. Ele é um livro bastante árido, mas também muito engenhoso. E tão engenhoso que a gente não sabe se os diálogos, os debates e as reclamações da Anita acontecem com o seu interlocutor ou se são frutos de um pensamento já cansado e também entristecido com a vida, decepcionado, de certa maneira, com todos ao seu redor. E a Anita Vogler é uma espécie de GH, não só por ela ser uma mulher indecifrável, mas também por ela usar a luta de classes como uma ferramenta didática para a interpretação de mundo e também para essa construção de uma relação que muitas vezes é fluida, mas também fragmentada. Basta a gente pensar como ela trata o filho e também a cuidadora, como se fossem dois idiotas. E ela vai usar essa questão hierárquica de ser mãe e também patroa como uma ferramenta de dominação, de manipulação dos cenários e também das estruturas sociais. Porém, diferentemente da personagem da Clarice, o que a gente vê em Devastação é uma mulher que não encontrou a sua barata, que não conseguiu entender o sentido e a essência da vida, e por isso se vê perdida e, em certa medida, ressentida, resignada com a sua própria condição. E é por isso que eu digo que a gente não tem certeza se todos os seus pensamentos eles são colocados para fora ou eles são remoídos, remastigados e por isso então tão azedos e tão ácidos em relação a tudo, desde as questões mais mínimas. Em Amor, o filme do Michael Haneke de 2012, que venceu o Oscar de 2013 de melhor filme estrangeiro, a gente acompanha um casal, o George e a Anne, que são sempre os dois personagens do Haneke. Ali a gente vê também uma decrepitude física e moral da Anne. Só que ao invés de ter o ressentimento que tem a Anita Vogler, o que a gente percebe é uma tentativa do Jorge de uma solução digna, uma solução drástica, uma solução radical, mas uma solução capaz de acabar com o sofrimento e também com a tristeza, uma solução que lhe custa a vida e que custa a vida também da sua esposa. Isso não é spoiler, porque já é um filme antigo e é a base também de toda a narrativa. E tanto Devastação quanto Amor são textos que vão tratar a velhice e a terceira idade não por um olhar unicamente de fim da vida, mas sim de tentar tatear quais são os caminhos possíveis para a gente chegar lá com dignidade e também autonomia, mas sem qualquer didatismo ou tentativa de apregoar valores àquilo que na verdade é invalorável. E é mais ou menos também o que a gente percebe nesse outro livrinho aqui, Carta D, do André Gorz, um dos grandes intelectuais franceses e uma das cabeças por trás do Maio de 68. Nesse livro, que ele vai ter, assim, quer ver? Pouco mais de 60 páginas, ele escreve uma carta a Dorine, que é a esposa dele e que já está inconsciente também em relação à realidade. E aqui ele repassa não só toda a sua relação com a Dorine, mas também estabelece um pacto de fidelidade no seu intelecto e também na questão da sua própria fisicalidade. E a gente percebe que o que une realmente o André e a Dorine não é só o amor, a paixão ou qualquer outro sentimento, é também uma questão de valores intelectuais, algo que talvez falte ali para Anita Vogler. Ela não tem, talvez, com quem compartilhar os seus pensamentos e seus ideais. E é por isso que a gente vai entendendo que a vida dela, à medida em que vai chegando ao fim, vai perdendo não só a dignidade, mas também o valor intrínseco, o seu valor como pessoa, como sujeito e como alguém que devolve para o mundo algo de bom.
Isso fica muito explícito em Carta D, um dos livros mais bonitos que eu já li na vida, já li com a Cami junto também, e é uma espécie de pequena epopeia romântica e íntima de um casal que ajudou a moldar a sociedade que a gente tem hoje. E é isso que faz a questão da Anita Vogler ser essa pessoa fragmentada, como se faltasse um pedaço dela, como se na mitologia egípcia, em que Osíris é picado em 1000 pedaços e jogado ao redor do mundo para que Isis possa encontrar e reformular o seu amado, a Anita Vogler ela é também partida, mas esses pedaços que faltam me parece que nunca serão encontrados. E isso faz a narrativa do José Castelo, que é um grande leitor de Clarice, e a gente percebe muito dessa influência clariciana ao longo do livro, a questão moral e a questão ética do que é a vida e qual é o limite que você pode impor a uma existência que já está chegando ao seu fim. E esses são temas que rondam também o novo filme do Paolo Sorrentino, A Graça, em que a gente acompanha um presidente da Itália que precisa lidar com alguns dilemas morais. Ele também já é um senhor de terceira idade e precisa lidar com certas questões íntimas, ou ele precisa resolver, acertar as contas com o fantasma da sua esposa, realmente já falecida, mas que um episódio lá da juventude deles ainda o assombra, ao mesmo tempo em que ele precisa decidir se vai dar o indulto a 2 assassinos confessos e se ele vai promulgar a lei que permite a eutanásia. E nesses dilemas morais de um homem já também no fim da vida, ele começa a se questionar qual é o legado que ele deixa para o mundo a partir do momento em que ele toma essas decisões tão drásticas. Isso é algo que não passa pela cabeça da Anita Vogler. Ela não se importa com o legado, ela se importa com o agora. Só que a grande questão é que o agora dela é como areia entre os dedos, está se esvaindo e ela já não tem mais domínio sobre a sua realidade e nem mesmo sobre o seu próprio corpo. Então, essa revolta que ela sente e que ela regurgita ao longo de todo o livro deixa muito explícito, muito claro como a gente precisa desde já ir traçando os nossos caminhos e que o futuro, como diz aquele ditado, é agora. Tem uma música do Claudio Baglioni, cantor italiano, que diz, né, a vida é agora, la vita è adesso. Renato Russo até gravou essa música, ficou muito bonita. Recomendo também que você escute. E o que a gente entende de devastação é isso, é essa devastação física, moral e também da nossa própria compreensão de mundo. Não como um mundo concreto, mas como um mundo abstrato, algo que a Anita Vogler perdeu completamente a compreensão. E quando a gente perde a capacidade de abstrair, de olhar para o sublime, a gente perde também a nossa conexão com a nossa própria natureza e com a nossa essência. Por isso que a GH precisou comer uma barata para entender qual é a essência da vida e a noção mais extrema do que é a própria existência. Fica a dica para que você leia Devastação e também assista Amor, a Graça e leia Carta a D. São dicas bem valiosas e que vão fazer sentido dentro da nossa compreensão de mundo. E se esse episódio fez sentido para você, fica o convite para que você se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com a sua família e com os seus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!